amor de Deus não produzirá maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Estavas lá ao pregar em meu Jesus, estavas lá ao pregar em meu Jesus. Nisto pensando quanto tremo. Estavas lá ao pregar em meu Jesus, minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei meu Jesus. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Sublime amor, o amor de Deus. Amém. Agradecemos a você, Ricardo, por essa música tão inspiradora. Que Deus seja louvado e nós enriquecidos pela presença dele. Agradeço também ao irmão Eduardo pelo convite. Ele me convidou há algumas semanas. Estou muito feliz em poder atender esse convite. Eu quero saudar a minha querida igreja com a paz de Cristo. Quero saudar os meus colegas do escritório lá da associação. Estou vendo muitos deles aqui. Que alegria estarmos juntos de novo. Eu quero saudar você, meu irmão, meu amigo em Cristo Jesus. Eu quero saudar você também, que é nosso convidado nessa manhã. Nós temos, porventura, algum convidado aqui hoje de manhã? Alguém que não é membro dessa igreja? Posso ver as mãos? Ok. Poderia só ficar de pé para receber uma saudação carinhosa da nossa igreja? Quanta gente bonita. Vamos na nossa saudação carinhosa. Uma alegria poder adorar a Deus junto com vocês. Sintam-se bem na presença do Pai. Eu quero também saudar os nossos queridos que nos acompanham via internet. Uma saudação carinhosa para você que está sintonizado aqui no endereço da nossa igreja. Que Deus também esteja aí do seu lado e que você sinta o abraço de Deus aí aconchegando você. Queridos, como é bom estar todos juntos aqui, estarmos na presença de Deus. Eu fico imaginando o anseio do nosso Pai Celestial por esse momento,
Você que é pai, você que é mãe, você fica ansiando também aquele momento para você estar bem pertinho do seu filho, não é assim? Quando seu filho está longe, viajando, alguns de nós até marcamos, contamos as horas para estar com os nossos filhos. E é assim também com o coração do nosso Pai Celestial. Ele ficou aguardando esse momento em que você colocou a sua melhor roupa, cuidou do seu penteado e veio aqui adorar a Deus. Deus seja louvado, porque você está presente aqui para adorá-lo. Como é bom deixar as coisas de lado por um dia e estar na presença de Deus. Deus abençoe a cada um de nós por estarmos aqui, por tomarmos essa escolha de estar na presença de Deus. Eu diria, irmão Eduardo, que esse é o horário mais nobre da semana. Esse é o horário que nós paramos tudo para ouvir a voz de Deus. E não há outra maneira melhor de ouvir a voz de Deus do que estudando a sua palavra. Nós vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero convidar você que trouxe a Bíblia a abri-la no livro do profeta Isaías. Tenha bondade. Qual que é o nome desse irmão? Qual o nome do senhor? Senhor Décio, o senhor quer dizer alguma coisa? O senhor quer dizer alguma coisa? Sim. Minha patroa está de cama, está mal. Eu levei no médico, já fez tudo. Não tem jeito de melhorar. Comeu uma cia estragada. E está numa situação difícil. É Inei Mirão. Sim, sim. Queridos amigos, irmãos, o nosso irmão Décio, ele trouxe aqui de última hora um pedido, é uma necessidade que está apertando o coração dele, em favor de sua esposa, nossa irmã em Cristo Inês. Eu gostaria de convidar você a curvar sua fronte e pedir pelo consolo do Senhor, em favor da Inês, em favor do irmão Décio, em favor também de todos os corações que se encontram atribulados e angustiados nesse momento. Queira por bondade curvar sua fronte, abrir seu coração a Deus mais uma vez, para nós falarmos com Ele em oração. Querido Deus, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. E é por isso que nós nos volvemos a Ti nesse momento, com o coração aberto, para suplicar pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para suplicar pelo Teu consolo, para suplicar pelo Teu toque, de maneira muito especial nesse momento, em favor da nossa irmã Inês. O Senhor sabe a situação em que ela se encontra. O Senhor sabe também o quanto que o coração do nosso irmão Décio se encontra angustiado nesse momento. Mas suplicamos, Senhor, que Tu venhas aliviar esses corações que sofrem, não só o deles, mas também de todos os Teus filhos queridos, que nesse momento enfrenta alguma tribulação, alguma dificuldade, alguma angústia. Ó Deus, o nosso socorro está em Ti. Nós não temos nenhum outro ajudador que não seja o Senhor. Por isso nós clamamos a Ti nesse momento. Nós clamamos também pelo estudo da Tua palavra. Queremos muito ouvir Sua voz. Pedimos, Senhor, remova todo empecilho, todo obstáculo. Pedimos também a Tua bênção em favor dos nossos queridos amigos internautas, onde eles estiverem nesse momento, que eles também percebam a Tua presença. Nós suplicamos, Senhor, estas bênçãos, amparados pela Tua misericórdia, e em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmão Décio. Que Deus abençoe cada um, com a certeza de que nós temos um Pai que está no céu, um Pai que se compadece de nós. Hoje, o título da nossa meditação é Os Impactos de um Encontro. Eu gostaria que você pensasse agora nos encontros e desencontros que você teve
na sua jornada, na sua vida. Eu gostaria até de mencionar um encontro que houve entre a nossa irmã Laura e o Garcia. Que encontro, hein, irmã Laura? E que impacto desse encontro? 50 anos. Que encontro poderoso foi esse? Impactou para sempre a sua vida e a vida do Garcia. E continua impactando. E pela graça de Deus vai impactar para o resto da eternidade. Você teve um encontro assim também? Um encontro que mudou para sempre o rumo da sua jornada? Quantos já passaram por pelo menos um encontro dessa natureza? Um encontro que mudou tudo. Olha aí, várias mãos. Várias mãos. Hoje nós vamos falar de um encontro também. E os impactos ou as consequências que esse encontro gerou na vida de um jovem. O jovem Isaías. Muito jovem. Talvez ainda um adolescente, quando ele teve esse encontro. Você que está com a sua Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, localize aí o capítulo 6. Nós vamos ver do verso 1 ao 8. Que encontro foi esse? E você vai ver a magnitude desse encontro. Que encontro maravilhoso foi esse. Que encontro extraordinário, sobrenatural. O encontro que Isaías teve com Deus. Desse encontro, nós vamos tirar lições para nós também. Nós vamos ver, queridos irmãos, se há em nossa vida pessoal alguma evidência de que nós já tivemos um encontro com o Pai Celestial. Através dessa experiência vivida pelo jovem profeta, nós vamos ver se há em nós também essas evidências de que já nos encontramos com o nosso Salvador. Capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas e suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Era o ano 738 a.C., o ano da morte do rei Uzias. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, especificamente do verso 16 ao 23, ele nos conta o que aconteceu nesse ano. O rei Uzias, o rei citado aqui pelo profeta, boa parte do seu reinado foi coroado pelas bênçãos de Deus. Foi um reinado muito próspero. Ali no segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, 26, explica que o rei Uzias, ele recuperou a honra e a dignidade do povo de Deus. Ele governou com justiça boa parte do tempo do seu reinado. Durante o período do reinado do rei Uzias, o culto do templo foi restabelecido. As cerimônias que faziam o povo lembrar da vinda de um Salvador, essas cerimônias eram celebradas com regularidade. O rei prosperou em tudo que fez. Mas no último ano de seu reinado,
diz a Bíblia, ele entrou no templo, entrou no Santo dos Santos e queimou incenso ao Senhor. Ora, para um ouvinte desavisado, entrar no templo e queimar incenso pode ser uma coisa boa, mas acontece que somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar sagrado, no Santo dos Santos. E por essa atitude de irreverência, o rei Uzias foi acometido de lepra e passou os últimos dias de sua vida numa casa, isolado à parte. E foi nesse cenário, queridos, que o profeta teve esse encontro com o Senhor, o Deus eterno. Muito provavelmente, o jovem aqui, Isaías, muito provavelmente ele estivesse orando nesse momento. Muito provavelmente ele estivesse abrindo o coração dele a Deus, como você faz muitas vezes. E nesse instante de oração, de súplica, de comunhão, o profeta então ele é transportado em visão. Isaías não era sacerdote, portanto não podia se achegar ao Santo dos Santos, mas Isaías, com a sua sinceridade pura, com a sua intenção santificada, alcançou a misericórdia de Deus de tal maneira, que Deus não levou ele para o santuário terrestre, levou direto para o celestial. Olha que lugar que foi o encontro, olha o ambiente, e ele narra assim, olha, os meus olhos viram o rei, eu vi o Senhor. Queridos, que momento sobrenatural foi esse vivido pelo profeta? E a história bíblica diz assim, que durante 4 reinados, o profeta Isaías foi fiel ao seu ministério profético. Mais de 60 anos de ministério, pregando a palavra de Deus. A ênfase do profeta, você que já conhece bem o livro do profeta Isaías, e você que também pode lê-lo com mais atenção, com mais dedicação, observando os detalhes, você vai perceber que a ênfase do profeta, a ênfase de sua mensagem, era com relação à aliança entre Deus e seu povo, uma aliança que começou lá atrás com Abraão, e que pretendia ir para o restante da eternidade. Ao longo do livro do profeta Isaías, você vê o profeta puxando a orelha do povo. O profeta Isaías ficou conhecido como o profeta da corte, porque ele interferia diretamente sobre as decisões políticas do reino de Judá. Estava ele ali muito perto do rei. Naquele período, irmãos, período crítico, período em que não havia instituições como a ONU, período em que não havia uma instituição que tentava segurar e manter a paz entre as nações. Naquele período, o que valia era a lei do mais forte. Então os pequenos países, as pequenas nações, como meio de sobrevivência, eles entravam em acordos políticos. E esses acordos tinham muitas vantagens, porque quando o inimigo mais forte vinha atacar, essas nações pequenas que tinham aliança entre si, elas se uniam, e então se tornavam mais fortes para enfrentar o inimigo invasor. Porém, essas alianças também acarretavam grandes prejuízos espirituais para o povo de Deus, porque nessa união entre forças, havia também a união religiosa. Agora sim, queridos, fica um pouco mais fácil entender por que o povo de Deus se afastava com frequência dos caminhos do Senhor. Essas alianças que eles faziam para manter a segurança nacional comprometia também a espiritualidade e o compromisso que eles tinham com Deus. Então esse é o tom da mensagem do profeta. Hoje eu gostaria de meditar com você nos 4 impactos que esse encontro causou na vida do jovem profeta Isaías. Os 4 impactos. E o primeiro deles, você encontra do verso 1 ao 4. O primeiro impacto, eu chamaria do impacto da reverência. Quando Isaías está diante do trono de Deus, seres santos, seres magníficos,
seres que possuíam 6 asas, eles não ousavam a olhar para Deus. Esses seres santificados, esses seres incontaminados pelo pecado, eles estavam de uma maneira santa e purificada diante de Deus. Queridos, aqui existe uma grande lição para nós. Nós estamos vivendo numa época do relativismo, uma época que tudo depende do seu ponto de vista. E muitos transformaram a Deus como o simples cara lá de cima. Muitos transformaram Deus como o meu chapa, o meu amiguinho. Ele me entende e tem que me aceitar como sou. Queridos, não é esse o Deus da Bíblia. Quando Isaías percebe aquela cena, vê que os anjos não ousam olhar para Deus, ele diz: olha, se esses seres tão santos, tão puros, não se atrevem a olhar para Deus, com certeza eu estou perdido, com certeza eu vou morrer agora, porque eu estou vendo. Queridos, nós precisamos resgatar o espírito de reverência para com Deus e para com as coisas de Deus. A Bíblia diz assim, que a mão de Deus é santa. A Bíblia diz assim, que o braço do Senhor é santo, que o monte em que Deus se assenta é santo, o trono do Senhor é santo, a casa de Deus é santa, o sábado é santo, o matrimônio é santo, os dízimos são santos, as coisas sagradas. Como você e eu estamos lidando com aquilo que é de Deus? Como você e eu, como nós estamos nos comportando diante das coisas de Deus? Esse é o primeiro pacto, o primeiro impacto do encontro verdadeiro com o Senhor, o impacto da reverência. O segundo impacto é nada mais do que uma consequência, ou do que uma sequência do primeiro impacto. O segundo impacto é o impacto da dependência de um Salvador. Isso você encontra aí no versículo 5. Você percebe que o profeta agora, diante daquele ser majestoso, diante do Senhor de toda a terra, ele diz: olha, eu estou perdido, sou um pecador, eu não tenho esperança em mim mesmo, não há chance alguma para mim, porque eu estou perdido, a minha situação, eu sou um pecador, meus lábios são impuros, as pessoas com quem eu convivo são pecadoras também. Queridos amigos, irmãos amados, você, meu amigo que está nos acompanhando pela internet, não esqueça de uma coisa: quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai perceber a sua imperfeição, mais você vai perceber a sua necessidade. Porém, quanto mais distante estamos de Deus, mais cheios de si nos tornamos, mais orgulhosos nos tornamos. Um dos grandes males da igreja cristã que vive nos últimos dias da história terrestre, a igreja que tem como, na igreja de Laodiceia, a sua repreensão, um dos grandes males da igreja é dizer assim: rico estou e de nada tenho. É isso que acontece, meu querido, meu amado irmão, minha querida irmã. É isso que acontece quando eu estou longe de Deus. Eu não consigo ver as minhas imperfeições. Eu fico com muita facilidade de ver as falhas do meu próximo, de ver as falhas das pessoas, de ver os defeitos de caráter dos demais, mas aí eu fico com dificuldade de olhar para mim mesmo. Na medida em que eu me distancio do modelo perfeito que é Cristo, eu começo a achar que eu sou o cara, ou que esse cara sou eu, como diz uma melodia tão famosa aí. Como está a avaliação que faço de mim mesmo? O profeta, ele disse assim: ai de mim, eu estou perdido, eu preciso de um Salvador, eu necessito de alguém que interceda por mim, porque do jeito que eu estou aqui, não dá para chegar, não dá para chegar lá, no lar da eterna felicidade. Queridos, há um momento na vida que nós precisamos cair na real, há um momento na vida que eu preciso olhar para mim e dizer: onde eu quero chegar desse jeito? Com esse mísero tempo que dedico para as coisas de Deus,
Onde é que eu vou chegar? O profeta teve essa percepção. Assim como o inspirado rei, salmista e poeta Davi disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, que diz lá no Salmo 127, em vão trabalhos que por ela edificam. E Jesus reportou essa suprema verdade em João 15, verso 5, dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. No Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo dizem: porque não há salvação em nenhum outro nome, só há salvação em Cristo. Meu querido e minha querida irmã, meu estimado amigo que está aqui hoje, não há salvação em outro lugar. E o profeta está dizendo: estou perdido, não há nada em mim que me recomende diante de Deus. Mais tarde, no mesmo livro, ele disse: porque a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então ele reconhece que sem Deus, irmãos, sem Deus não dá. Sem Deus as coisas não prosperam, sem Deus não há realização, sem Deus o vazio permanece. Os antropólogos, os sociólogos, eles já perceberam isso nos estudos que eles têm realizado. Eles perceberam que o ser humano precisa crer em algo sobrenatural, precisa de algo que esteja fora da realidade comum da vida. E esse algo não pode ser outra coisa senão a presença permanente de Deus na sua e na minha vida. Esse é o segundo impacto do encontro. E o terceiro? Bom, creio que você já percebeu aqui no versículo seguinte, aqui no versículo 7, 6 e 7. O terceiro impacto do encontro verdadeiro com Deus é a purificação dos pecados. Esse é o terceiro impacto do encontro com Deus. Aqui nesses versos, queridos, versículos 6 e 7 do capítulo 6, você encontra mais uma bela manifestação da graça de Deus. Aliás, a graça de Deus, ela pode ser vista ao longo de todo o Antigo Testamento. É desinformação, é equívoco da parte daqueles que dizem que a graça só foi manifestada por meio de Cristo. Porque quando nós lemos ali a introdução do Evangelho de João, João está dizendo assim: porque é graça sobre graça, e aqui está a graça de Deus. O profeta se sente um pecador, então Deus entra em ação. Queridos, isso é maravilhoso demais para nós. Isso é maravilhoso porque o Senhor, o Santo de Israel, Ele toma iniciativa para purificar o seu profeta, Ele toma iniciativa para purificar o seu filho, o seu mensageiro, e Ele vem. Uma brasa é tirada lá do altar. Queridos, a purificação não é de você, não é de mim, vem do altar do Senhor. O perdão dos pecados não é algo que eu faça, o perdão é um dom gratuito de Deus para a vida eterna, para todo aquele que crê. Eu louvo a Deus nesse momento, queridos, por essa graça maravilhosa. O que seria de você e de mim se não fosse a graça de Deus? O que seria de nós se Deus não tivesse compaixão da gente? Onde é que nós estaríamos, meus queridos irmãos, meus amigos? Nós estaríamos sem esperança, perdidos para sempre. Mas Deus se manifesta de uma maneira amorosa, incompreensível. Ele toma iniciativa e purifica o seu profeta, purifica você, purifica a mim. Que Deus maravilhoso. Não nos trata como merecemos, nos trata conforme a sua misericórdia. Aleluia. Que Deus seja louvado por essa manifestação tão maravilhosa de sua graça, que alcança o mais distante. Na revista Sinais dos Tempos, do dia 3 de outubro de 1895, Ellen White, a voz profeta da igreja remanescente, ela escreveu as seguintes palavras: por meio da justiça imputada de Cristo, somos considerados inocentes. Amém? Não que sejamos dignos da salvação, não é nada disso que a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina que pela justiça e pela graça de Deus é que somos salvos. Há esperança. E nesse encontro do profeta com o Senhor Deus, nós vemos essa esperança estampada, escancarada. Graça, ela tem uma dupla função na vida de todo aquele que a recebe. A primeira função da graça é a remoção do pecado. Querido, por favor, veja de novo o verso 7. Olha o que diz o verso 7, diz assim: com a brasa o anjo tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Queridos, qual foi a consequência do toque do Senhor? Quais foram as consequências? Primeira, a tua iniquidade foi sem pecados. Percebe como é que Deus olha para a gente? Sem pecados. Foi tirada a tua iniquidade. E o teu pecado foi libertação e redenção. Essas são as consequências da graça de Deus, quando ela atua verdadeiramente na minha e na sua vida. Libertação dos hábitos pecaminosos, dos maus traços de caráter, libertação daquelas falhas de temperamento, aquelas falhas que levam a pessoa a ser grosseira com as demais, aquelas falhas que tornam a pessoa a ser insensível diante do sofrimento dos outros. Remoção, essa é a primeira evidência da graça de Deus na vida do crente. E a segunda evidência é o perdão. E a Bíblia diz assim, o mesmo profeta diz assim que as nossas iniquidades, por mais que sejam vermelhas como o carmesim, elas se tornarão brancas como a lã. Está lá no capítulo 1 do profeta Isaías. Que visão maravilhosa ele teve a respeito do tratamento de Deus para com aqueles que o buscam com pureza, com sinceridade de coração. A graça, mais uma linda manifestação da graça de Deus aí nas páginas do Antigo Testamento. Quarto impacto do verdadeiro encontro com Deus. Você já percebeu também, está aí no verso 8. O quarto impacto é o senso de missão. Vamos recapitular juntos aqui. O primeiro impacto do encontro é o impacto da reverência. Eu começo a olhar diferente para as coisas de Deus. Eu começo a me comportar diferente dentro da igreja. Eu começo a colocar Deus em tudo na minha vida. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é o impacto da dependência, porque na medida em que eu vou me aproximando do meu Deus, eu vou percebendo o quanto imperfeito sou. O terceiro impacto que acabamos de ver é o impacto da purificação dos pecados. E o quarto impacto não poderia ser diferente, porque uma pessoa verdadeiramente salva, ela está completamente disponível para salvar outros. A maior evidência da salvação na vida de uma pessoa é a sua vida de renúncia, a sua vida de dedicação para a salvação do perdido, para a salvação daqueles que perecem. E aqui está o profeta agora consegue ouvir a voz de Deus. Antes ele estava vendo a Deus, agora ele ouve a Trindade perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele ouve o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aqui é mais uma manifestação da Trindade nas páginas da Bíblia. Ele ouve a Trindade perguntando: e agora? Quem irá? Quem se dispõe? Quem está disposto a sacrificar a comodidade? Quem está disposto a sacrificar as preferências pessoais? Quem está disposto? E o profeta levanta, destemido, corajoso, e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou aqui, Senhor, estou aqui ao seu dispor. Como disse Samuel há muitos séculos atrás: fala, Senhor, porque o teu servo... Ah, queridos, como nós estamos precisando de atitudes como essa no meio do povo de Deus. Pessoas que se levantem, pessoas que se disponham e dizem: eu estou disponível, eu quero salvar pessoas. É impossível, irmãos, eu quero enfatizar agora, é impossível alguém que tenha tido um verdadeiro encontro com Deus, é impossível que esse alguém não esteja fazendo nada pela salvação das pessoas. É impossível.
Impossível alguém se dizer cristão e ainda não ter feito nada para salvar o perdido. Estude a história do cristianismo e você vai ver que os cristãos genuínos, eles viviam e morriam pela pregação do Evangelho. Eles viviam e morriam. Quando alguém se tornava cristão, a vida dessa pessoa mudava drasticamente. Olha a vida do apóstolo Paulo. Olha a vida de tantos outros personagens ilustres da história passada. Observe a vida deles. Você vai perceber que nenhum deles viveu para si mesmo. Nenhum deles viveu como se tudo dependesse de coisas terrenas. Nenhum deles viveu como se a vida dependesse apenas de conquistas e bens materiais. Eles colocavam a vida deles no altar do serviço. E muitos morreram queimados. Outros morreram devorados por feras. E o profeta Isaías, segundo nos conta a história, velhinho já, depois de dedicar mais de 60 anos de sua vida pelo povo de Deus, o perverso rei Manassés manda que o cerrem ao meio, e assim morreu o profeta Isaías. Esse sim teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E você? E eu? Será que nós já nos encontramos com Deus? Será que esse encontro impactou de verdade a nossa vida? Porque no fim, irmãos, você sabe o que importa? Importa os frutos de uma árvore. Está lá em Mateus 7. Pelos seus frutos os conhecereis. No fim é isso que fica. A eternidade não vai lembrar de mim pelas minhas conquistas terrenas aqui, não. A eternidade não vai lembrar de mim pela roupa que eu usava, pelo carro que eu andava, pelo lugar que eu morava. A eternidade vai lembrar de mim pelas coisas que fiz para salvar o meu semelhante. Impactos de um encontro. Vou pedir que os nossos queridos ali do centro de mídia coloquem para mim aquele arquivo que pedi. Eu vou contar para vocês a história do Wilson. O Wilson tinha um sonho. O sonho de Wilson, por mais intrigante que seja, o sonho dele era encontrar um desses objetos voadores e ser abduzido para outro planeta. Esse era o sonho do Wilson. Vivia exclusivamente, unicamente, se preparando para esse momento. Você sabe de uma coisa, irmão Eduardo? Eu tenho descoberto aqui, a cada dia, que não era só o Wilson que tem esse tipo de crença. Eu tenho descoberto a cada dia que essa crença tem muitos adeptos aí ao longo do planeta. Aqui mesmo na cidade de São Paulo existe uma seita de empresários que estão aguardando esse momento. O momento em que eles serão abduzidos para outro planeta. Eles estão tão desesperançados com relação ao futuro desse mundo, que agora eles já querem ser levados para outro mundo. Que absurdo, não é? Você pode pensar. Mas quando nós não temos a verdade da palavra de Deus, qualquer coisa acaba ocupando lugar. E assim era a vida do Wilson. Em tudo o que ele fazia, você observa, o modo como ele se vestia, já demonstrava a sua crença. A crença numa possível abdução para outro lugar. Observe essas tatuagens em suas costas. Isso aí mostra o quanto o Wilson estava convicto naquilo que ele acreditava. Ele queria ir para a Índia, porque segundo as crenças que ele possuía, era lá na Índia que haveria uma abdução coletiva. Então ele estava se preparando para ir para a Índia. Ele estava cursando a faculdade de turismo, quando no segundo ano da faculdade, ele fazendo a matéria de religiões contemporâneas, ele ficou responsável a estudar sobre os adventistas do sétimo dia. E agora, procurando material para pesquisa, alguém disse a ele: leia o livro O Grande Conflito. Esse livro conta quem são os adventistas. Esse livro diz o que os adventistas creem. E ele leu esse livro. Ele teve o encontro dele. Quer ver os impactos desse encontro? Olha só o primeiro deles.
se tornou membro da igreja de Deus. Foi batizado assim como você e eu. E aí você acha que parou aqui? Ele se tornou um dedicado distribuidor desse livro que salvou a vida dele. Ele acreditava que do mesmo modo como ele foi alcançado, pessoas mais poderiam ser alcançadas também. E num determinado mês, ele foi o jovem que mais distribuiu o livro Grande Conflito em toda a América do Sul. Milhares de exemplares num único mês. Ele ficou sabendo de um projeto chamado Sonhando Alto. Projeto que prepara jovens para a vida. Um projeto que prepara jovens e que oferece bolsas de estudos para estudar em universidades adventistas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, o testemunho dele, queridos, foi tão forte que influenciou muitos outros jovens a também participar do projeto Sonhando Alto. Aí está ele, ministrando uma palestra para servidores de uma agência da Honda. E aqui estamos nós lá no IAN. Por que no IAN? Pode tirar agora. Pode tirar o PowerPoint. Porque esse ano, daqui a alguns meses, o Wilson conclui a sua faculdade de teologia. E daqui a pouquinho será um pastor da igreja adventista. Impactos de um encontro. Que tal? Mudou para sempre a vida de Wilson. Como é que foi o encontro? Como Deus providenciou o encontro entre o Wilson e as coisas celestiais? Como? Um livro. Queridos, Deus tem várias maneiras de nos alcançar. Pode ser que nesse momento Ele esteja alcançando o seu e o meu coração. Pode ser que por meio do estudo que tivemos hoje, Ele tenha falado assim para você: meu filho, minha filha, está na hora de pensar mais nas coisas eternas, você não acha? Pode ser que nesse momento Ele esteja falando com você. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo está aqui hoje. Eu creio que Ele está do teu lado, que Ele está tentando te sensibilizar. Eu tenho certeza aqui no meu coração que o Espírito Santo está aí dizendo: meu filho, nós vamos para casa daqui a pouco. Daqui a pouco tempo estaremos lá naquela cidade de ouro reluzente. Você não pode ficar de fora da cidade. Você não pode ficar do lado de fora. Vai ter muita gente boa lá no céu. Será um encontro, o maior de todos os encontros. Você vai encontrar com pessoas de todos os tempos. Gente que foi tocada, gente que aceitou o plano de Deus para a vida delas. Pessoas que renunciaram tudo para viver de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, que encontro será aquele? Eu quero estar presente nesse encontro. Quem sabe ali debaixo da árvore da vida. Quem sabe ali eu consiga dar um abraço em Isaías. E dizer: Isaías, aquele teu encontro me motivou a viver diferente. Me motivou a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida. Quem sabe naquele dia, irmãos, você e eu nos encontraremos pessoalmente com o autor da nossa salvação, o Senhor Jesus. Aí você não vai precisar abaixar a cabeça, não vai precisar cobrir os olhos, como os anjos estavam fazendo ali. Você vai poder vê-lo face a face. Seria esse o seu desejo? Seria essa a prioridade para a sua vida? Queridos, há um hino no nosso cenário, é o 317. Eu quero convidar você a cantar esse hino agora. Esse hino tem um apelo ali no coro que diz: entrega-te, pois, ao serviço de Deus. Consagra-lhe, pois, o seu... O que é consagrar? Consagrar é dedicar. Consagrar é entregar. É você pegar o seu ser e dizer assim: Senhor, está aqui, está nas tuas mãos. Use, Senhor. Eis-me aqui. Deus abençoe você grandemente. E que pela bênção de Deus, irmãos, os impactos do encontro verdadeiro sejam visíveis na sua e na minha vida também. É o meu desejo, é a minha oração nessa manhã. Que Deus te abençoe grandemente. Que você perceba o abraço do Pai, a mão de Deus guiando a sua vida até a eternidade sem fim. Amém.
Querido Deus, nosso louvor, nossa gratidão a Ti, pelo interesse gracioso que o Senhor tem pela nossa salvação, pelo plano que o Senhor deixou, que o Senhor escreveu, que o Senhor construiu para a nossa vida. Diz assim a Tua palavra que são planos de paz, são planos para a vida eterna. Nós aceitamos, Senhor, os Seus planos para nós. Nós entregamos o nosso coração e todo o nosso ser a Ti, pedindo que o Senhor faça em nós, Senhor, tudo aquilo que for necessário para que estejamos contigo durante toda a eternidade. Pai, aceita-nos. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos assistir um vídeo sobre saúde e em seguida podemos sair para as salas.